5 coisas que fazem do Joselino um dos youtubers mais grandes de Moçambique e mais amado no Brasil, segundo os seus próprios inscritos. Olá, eu sou Cristiano Antônio, seja bem-vindo ao canal É Opinião, um canal de opinião cultural onde você tem a liberdade de tecer as suas opiniões, mas é claro, respeitando e entendendo que às vezes o seu ponto de vista pode não ser o ponto de vista dos outros. E, perdão pessoal, pelo eco, com o tempo vamos melhorando isso. É evidente o crescimento e o sucesso do Joselino. Quem não acredita nisso, alguma coisa não está bem. Ele é tão grande, que faz com que as pessoas o amem, o adorem, o aclamem, assim como também se inspirem nele. Mas por outro lado, há muita gente que acaba não ficando contente com o crescimento do Joselino, a ponto de terem canais especificamente para falar desses canais como o do Joselino. Então estamos aqui para entender o que os próprios seguidores do Joselino eles acreditam, porquê do crescimento dele e por que eles continuam seguindo o Joselino. A primeira coisa que seus inscritos dizem é a comunicação. Sim, o Joselino tem uma comunicação invejável. Realmente, eu admiro bastante a comunicação e a forma como ele consegue se expressar. Se prestarem muita atenção quando eu falo, nem precisa prestar muita atenção, quando eu falo, vão perceber que tem palavras que não saem, às vezes falo muito rápido, se não estou sempre rápido. Isso porque eu tenho muita dificuldade de falar e eu também não consigo me expressar muito devagar por causa de ansiedade de fala e receio. Muita gente não sabe, mas eu tenho muito receio até que eu me acostumo consigo. Então, isso é uma coisa também que pode não facilitar muito a comunicação com muita gente. Mas o Joselino tem uma coisa, eu não sei se é natural ou se ele aprendeu ou se ele teve alguma formação sobre comunicação, porque é um bom comunicólogo, entende? Ele comunica, se fala melhor, ele se expressa melhor, com uma energia que você consegue sentir o que ele está sentindo naquele exato momento. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque a comunicação, ela tem que atingir a pessoa certa. Ela tem que entregar aquilo que foi proposto a entregar. Se eu quero comunicar sobre a minha situação, a minha comunicação ele tem que entregar os meus gestos, o meu ambiente, tudo tem que entregar. E o Joselino, ele faz isso com muita mestria. E quem disser que, não acredito, mano, se você não acredita que ele é um bom comunicólogo só por causa de outras questões que você coloca em mente, então você é uma pessoa que não é justa, porque você está reclamando uma coisa que às vezes não tem nada a ver com a outra. Então, de forma objetiva, os seus inscritos eles acreditam que o Joselino, através da sua comunicação, eles acabam sempre se aproximando e gostando cada vez mais dele, porque eles entendem, eles seguem porque compreendem o que ele fala e o que ele quer transmitir. O segundo aspecto é a sua simplicidade. O Joselino é uma pessoa simples, uma pessoa que não tem muito chilique. Para nós, chilique é bira, né? Você fazer às vezes as pequenas coisas é algo como se fosse algo do outro mundo. O Joselino não tem muito essa complexidade como alguns youtubers, por exemplo, eles demonstravam que isso para nós não, então não tem muito essa coisa. A simplicidade ela ajuda a criar uma conexão. As pessoas mais difíceis, mais complexas, são mais difícil de criarmos um vínculo, um relacionamento, mas as pessoas mais simples, mais abertas, é diferente. Você consegue interagir e conversar com mais facilidade. E terceiro ponto, ele também está ligado à simplicidade, que é o carisma e a humildade. Uma coisa que o vídeo passado eu não falei, o Aurélio de Rosário não teve. Muita gente acha que o Aurélio de Rosário ele foi cancelado no Brasil porque falou da comida e outras coisas. Não, na verdade, o grande problema do Aurélio de Rosário não foi ter falado da comida, foi a sua arrogância. O que é arrogância? A arrogância é a ausência da humildade. A pessoa quando não é humilde, ele é arrogante, acha que sempre está certo, a sua opinião é única, correta, a sua opinião, o seu ponto de vista, a sua convicção é a mais exata possível. Então, isso faz com que quebra o relacionamento. Então, o Joselino é muito diferente do Aurélio de Rosário, por exemplo, e, por exemplo, do próprio Marcelino Francisco. Então, quando você tem a humildade junto ao carisma, isso ajuda bastante. E isso nos leva a um dos pontos mais polêmicos do canal do Joselino, que é as doações através do seu trabalho social.
Então, o quarto ponto é o trabalho social. O Joselino faz um trabalho social que, porventura, não agrada muita gente que está numa posição contrária dos seus próprios seguidores. Por que ele não presta conta? Esse é um pilantra. Esse usa pessoas doentes, carecidas, pobres, miséria, para receber doações em Pix. Mas, por outro lado, nós temos seus próprios seguidores. Nós estamos a dar porque nós sentimos empatia, nós gostamos, nós sentimos e entendemos o que ele está fazendo e ele está ajudando e nós gostamos e vamos continuar a apoiar. Ou seja, não é uma questão que eu posso dizer, não, porque eu acho, não. Estou a dizer, existe por um lado pessoas que detestam o lado social do Joselino e por outro lado existem pessoas que eles amam e continuam sempre a apoiar com os seus trabalhos sociais. Vamos lá. Na visão daqueles que dizem que ele precisa prestar conta, o que acontece? É que o Joselino ele não presta conta. Ele recebe as coisas, mas não mostra, olha, eu comprei arroz tantos mil meticais, total deu tanto, sobrou tanto. Não faz isso, porque essas pessoas gostariam que o Joselino fizesse isso. Assim que o fizer, o problema acabaria com o próprio Joselino. Por outro lado, os próprios seguidores dizem, se você não deu nada, você não tem autoridade para poder exigir. A minha opinião é mesmo. Mano, eu não dei nada, não tenho autoridade para exigir nada. Como é que eu vou exigir uma coisa que eu não dei? Como eu vou exigir? Vou começar contigo, olha, diga-me, senhora, você gastou como? Quanto? Foi para lá? Quanto? Tu vai me perguntar, me deste quanto? Não vai chegar para lá. Não, porque há pessoas que te deram, ok, essas pessoas, você está em representação delas. Não, vai embora. Entende? Então essa é a visão. Então os próprios seguidores do YouTube, deles dizem, cara, se você não deu, não exija, nós estamos a dar. É que tínhamos que nos sentir mal. Por quê? Porque no final das contas, o que estamos a falar é de exigirmos uma coisa que nós não temos nem quais são os critérios que foram usados para a pessoa dar. O que a pessoa pensou quando foi dar? Se deu de coração porque quis ou porque, olha, mostrou alguém doente, por isso recebeu doação. A gente não sabe no centro de tudo o que acontece. Porque há pessoas que dizem assim, nós entendemos tudo que estamos a fazer e mesmo assim vou continuar a dar. Você vai fazer com essa pessoa? O que é que você vai fazer com essa pessoa? Está dizendo, olha, eu entendo o que ele está a dizer, o que ele está a fazer, talvez eu não concorde tudo o que ele está a fazer, mas eu vou continuar a dar. Você vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Entende? Então, esse nível também que temos também que entender. Mas, em todo caso, para os moçambicanos, o Joselino está fazendo uma coisa muito grande, está a ajudar a comunidade. Ele cresceu, mas não esqueceu a sua comunidade. Ele cresceu, ele não abandonou a sua comunidade, está a continuar a ajudar. Então eles batem palma, adoram, os próprios brasileiros adoram isso, porque ele está com a comunidade, ele não esqueceu a comunidade. Então isso faz cada vez mais o pessoal seguir e sempre apoiar o próprio Joselino. Goste você ou não, essas pessoas adoram a ajuda social que o Joselino faz. Então é minha opinião, é a opinião dos próprios seguidores do YouTube do Joselino, assim como também é a opinião daqueles que não concordam com o próprio Joselino. E por fim, nós temos uma das coisas que é mais importante, que liga muita gente e de língua diferente mesmo que nós não nos entendamos. A questão de superação. O Joselino, nós conseguimos ver o início, as mudanças, o crescimento, até a fase atual que ele está. Era alguém que trabalhava com roupa, ele fazia os bordados, vendia também roupa de fardo. Aqui fardo, estamos a dizer, a roupa usada, doada e vendida na África. Então ele vendia, fazia uniforme, então ele vivia daquela máquina dele pequena ali. E as pessoas veem um cara que saiu daquilo, uma pessoa humilde, simples, carismática, e chegou nesse nível que ele está. Uau, você merece. Deus continua te abençoando. E isso conecta a gente. Mesmo que o Joselino não falasse a mesma língua com os brasileiros, mas se aquilo fosse explícito, as pessoas poderiam adorar. Por que a gente segue pessoas gigantescas do exterior, da América, que não falam a mesma língua com a gente? É porque a gente entende o que ele construiu, a gente entende o crescimento do. Quando você vai ler o documentário, você entende como é que esse tipo de obras saiu de um ponto até outro ponto. Como é que o Warren Buffett e os outros que a gente segue. Como? Então aquilo é bom. Então aquilo conecta. É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Luva do Pedreiro. As pessoas viram nele uma superação grande, alguém que estava numa posição que dele, para chegar na posição que chegou, é quase impossível, ele chegou. Então é uma inspiração. Então as pessoas falam, uau, você merece.
Então continua sempre apoiando para que ele não volte para aquela mesma realidade. E isso é o segundo dos seus seguidores que faz com que o youtuber Joselino seja um dos maiores e amados youtuber no Brasil. Existem muitas outras razões, mas essas são as que eu achei mais pertinentes para trazer para você. E você, o que você acha de tudo isso?